Chegamos na terceira e última parte de Rua do Medo, Ana, agora voltando mais ainda no passado, 1666, para de fato descobrir a origem da bruxa Sarah Fair. Pois é bem interessante a gente fazer esse retorno ao passado, até porque eu achei bem legal o fato dos roteiristas contarem a história de origem dela mesmo, sem ficar sendo só por flashback. Eles realmente voltaram para o passado e contaram mesmo os acontecimentos ali de quando ela foi culpada, né? Um recurso narrativo que eles utilizaram nessa terceira parte foi resgatar atores das partes anteriores para fazer novos personagens que alguns deles tinham ligações, né, eram antepassados, talvez outros não. Exatamente, mas é bem interessante isso porque a gente tem rostos familiares, né? Não vão causar estranhamento à pessoa que está assistindo a terceira parte de colocar atores completamente novos para interpretar os antepassados, ou as pessoas ali de 1666 e meio que criar um desinteresse, né, de vínculo, assim, afetivo mesmo, de você estar assistindo os personagens que você nunca viu. Então eles usam esse recurso de usar os mesmos personagens, inclusive personagens que morreram em outras partes, que aparecem ali. Uma chance pra eles, né? Personagem, inclusive tem várias boas atuações aí, viu? Uma coisa muito importante também de comentar nessa análise de hoje, que a gente comentou no vídeo passado, é que eles repetem, eles fazem outra rima nessa terceira e última parte com duas protagonistas, a Sarah Fair e a Hannah Miller, que também tem um caso romântico lá em Union, que é a cidadezinha que vai originar Shadyside e Sunnyvale, e todo o plot dessa terceira parte gira em torno disso. Pra mim, o que foi mais legal aí nessa produção de 3 partes foi justamente isso, né? Que foi esse relacionamento que foi explorado de verdade e não jogado de escanteio como um recurso pra eles trazerem. Né? É realmente o plot principal. E nesse filme a gente vê, na verdade, meio que a origem disso, né? Então, as duas protagonistas estão apaixonadas. Vamos lembrar que é 1666, então era completamente proibido ali numa comunidade religiosa que pessoas tivessem relações homoafetivas, apesar de provavelmente várias pessoas ali terem, não podia vir a público, né? E acabam que as duas são pegas, né, espionadas, vamos dizer assim. Isso acaba sendo motivo para a condenação da Sarah Fair, apesar de não ter nada a ver com o que realmente estava sendo feito. O que acontece logo em seguida, galera, é que uma série de acontecimentos bizarros começam a rodar essa comunidade, e aí eles acabam associando, se está acontecendo isso é porque nós temos bruxas, e se temos bruxas são essas duas que estão sendo pecadoras, então acontece uma série de acontecimentos bizarros mesmo, a água fica estragada, a comida, né? O pastor da União acaba sendo possuído por uma entidade maligna e matando as crianças de lá, então fica todo aquele clima de terror mesmo, e as duas servem como bode expiatório. Exatamente, porque, né, se tem coisas ruins, desgraças acontecendo, só tem uma resposta, não é mesmo? É o diabo que está nas terras e eles precisam achar uma maneira de se livrar disso. E a maneira é culpar mulheres inocentes, né? Como se muito fizeram durante a caça às bruxas. E, infelizmente, as nossas protagonistas caíram nisso. Era muito comum essas mulheres serem julgadas por, enfim, não só homossexualidade, tá? Era entendimento sobre ervas, práticas diferentes, enfim, qualquer coisa era motivo, entendeu? Ou apenas por você ser mulher também. O que me pegou mesmo nessa parte foi o plot twist, porque a gente descobre que a Sarah não é a verdadeira culpada pelos acontecimentos que vão acontecer anos à frente. Nós temos o Solomon Gould, que é o antepassado do Nick, que é o xerife lá da parte de 94 e que também aparece em 78, ele que praticou um rito lá na União, em troca de benefício próprio, na verdade, né, para ter sucesso na vida, só que em troca, como qualquer pacto que a gente vê, seja na literatura ou no cinema, tem que ter algo em troca, e o caso são pessoas. Pois realmente, assim, foi um plot twist. Eu acho que talvez quem comece a assistir até saque que, assim, não tem como a Sarah ser uma bruxa, você não vê ela atuando em nada, apesar de ter algumas cenas onde eles tentam despistar você, né, que tem uma cena dela fazendo ali um parto de porcos, enfim, com bastante sangue. Tem o caso dela com a Hannah, só que nada disso tem nada a ver com bruxaria. Tem até uma bruxa que aparece na floresta pra tentar associar ela, mas não. Não acontece. O lance mesmo é que esse antepassado do Nick simplesmente perdeu a esposa, perdeu o filho,
estava numa terra querendo fazer fazenda, né, cultivar a terra, e não estava dando certo, ou seja, a vida dele estava indo por água abaixo, e ele acaba entrando em contato ali com a viúva, né, a clássica bruxa da floresta, né, não sei como ela não foi taxada como bruxa, enfim, e rouba ali um livro mágico, um livro que você pode fazer, enfim... Um grimório, né? Eu não considero um livro mágico, é um livro que você tem pactos e feitiços ali, não para o bem, pelo menos é o que parece quando a gente tem ele folheado em tela, e ele acaba performando um ritual maligno, que é aquele que a gente vê lá muito bem no acampamento, no segundo filme, né, que a terra é marcada, tem aquela bolha de carne, coração, enfim, esquisito, e na verdade foi ele que fez tudo. Só que acontece é que a Sarah descobre. E aí, olha só, gente. Ele acha o perfeito bode expiatório. A mulher que já está sendo acusada e que, inclusive, é assim, uma traição horrorosa, porque eles eram amigos. Sim. Muitas pessoas na cidade especulavam que eles casariam, né? Porque, enfim... Sim, verdade. E aí ele acaba entregando ela pra vila. Pra se proteger, né? Pra se proteger, pra proteger o futuro da família dele. Ele corta a mão dela, e é daí que vem, né, a lenda da mão cortada. E ela acaba sendo enforcada, injustamente. Né? Injustamente. Ela consegue, no final, salvar a Hannah, porque ela acaba entendendo que se ela assumir a culpa sozinha, eles vão poupar a menina, porque a menina era filha do pastor, né, bonitinha, fofinha. Então, teria mais chances dela ser poupada, e ela acaba assumindo tudo e morrendo. E depois disso tudo, a gente dá um pulo para 94 novamente, para enfim ter o desfecho dessa história. Todo esse flashback que a gente comentou aqui foi a Dina que visualizou depois que teve contato com a mão da Sarah Fair, depois que uma gota de sangue caiu. Ela teve essa revelação, e aí rola todo um plano para deter o Nick. E a gente descobre, tem um flashback também, outro flashback bem interessante, mostrando toda a família dele se beneficiando ao longo dos anos por conta desse pacto. Eu gostei muito que no final ela fez a aliança definitiva com a Zig para pôr um fim nisso aí. E não foi só ele que se beneficiou e a sua família. Toda a parte de Sunnyvale se beneficiou por causa dessa maldição que ele lançou. Então ele lançou realmente assim contra pessoas diferentes, pessoas que não eram padrãozinho, que teoricamente são as pessoas lá na vila em 1600 que eram diferentonas, tipo a Sarah Fair. Então esse é o pessoal de Shadyside, e o pessoal bonitinho que finge uma vida perfeita, o pessoal de Sunnyvale, que está sendo beneficiado aí pelo pacto do cara. Essa segunda parte, que eles chamam de 94 parte 2, é basicamente mais ação, né? Porque eles bolam um plano muito bacana lá no shopping, a lá Esqueceram de Mim, né? Para capturar o Nick e também capturar os assassinos, né? Porque eles sabem que eventualmente os assassinos de eras diferentes vão atrás para matá-los, né? Porque eles descobriram toda a trama em volta. E eu gostei muito da segunda parte. Eu acho que eles conseguiram fechar muito bem o filme nesse segundo momento. É, bem interessante, porque acaba mudando a perspectiva do que a gente estava assistindo. A gente achava que a Sarah Fair estava mandando os assassinos atrás deles porque eles descobriram, ou estavam perto de descobrir a verdade, mas a grande revelação é que o Nick que estava mandando todos esses assassinos, porque as pessoas estavam descobrindo e porque ele precisava fazer um sacrifício de tempos em tempos para manter o pacto. Então é por isso que os nomes na parede apareciam, justamente porque ele tinha que sacrificar alguém e aquele corpo, aquela pessoa se transformava em veículo para o mal. Se o começo dessa terceira parte foi focado em horror folk, a segunda parte foi um slasher com bastante fanservice, tem parte de humor, e eu acho que eles conseguiram fechar muito bem a história, Ana, inclusive deixando um final em aberto, o que me deixa contente, porque é uma produção que está fazendo muito sucesso, seja em público e também em crítica. Eu acho que é o caminho que a Netflix pode seguir para adaptar outras obras do R.L. Stine para o grande público. Eu gostei bastante do que fizeram nessa trilogia. Fora que Rua do Medo não tem só essas histórias, essas 3 histórias contadas. Se você for olhar na internet, é uma lista de contos. Então, a Netflix pode trazer até um parte 2, né? E trazer mais histórias adaptadas. Mas então, Ana, valeu a pena acompanhar esse novo formato da Netflix, um novo formato que é um velho, né? Você espaçar lançamentos, tô de olho na Netflix, copiando Disney Plus, Amazon Prime, eu tô gostando disso. Eu curti muito, a expectativa é gostosa de você esperar a próxima sexta-feira para assistir.
E eu acho que a produção foi nota 10 em tudo, o roteiro muito bem amarrado das 3 produções, os personagens bem escritos, atores entregaram bem. E, assim, eu vou dizer, fui muito fã dessa última parte. Eu adorei esse estilo de você separar o filme. Literalmente, é quase que você passasse uma faca e cortasse 1666, 1994. E eu achei que eles fecharam muito bem, assim. Foi um negócio assim, começou em 94, fechou em 94, ficou perfeito. Eu gostei bastante, vocês sabem, já viram eu falando aqui no Mega Hero, eu gosto muito desse gênero de filme slasher. E ficou mais legal ainda misturando com sobrenatural, com bruxa. Acho que fizeram uma mistura que não ficou bagunçado, ficou coeso. E pelo que a gente tá vendo aí, tá conquistando muita gente. Mas a conversa, ela continua com você que tá do outro lado. Você gostou da trilogia Rua do Medo? Deixa aqui na seção de comentários com a hashtag Rua do Medo e Squad dos Heróis qual foi sua parte favorita e vem seguir o Mega Hero nas redes sociais. Se você também é time Sarah Fair aí, que foi injustiçada, segue a gente nas redes sociais no @MegaHeroOficial pra ficar por dentro de tudo que a gente tá produzindo. Não esqueça também, é claro, de nosso site que é o megahero.com.br, onde tem bastante conteúdo, é o Hub. Tem podcast lá também, então fiquem ligados porque tem muito conteúdo saindo toda semana. É isso, galera, nos vemos muito em breve e desperte herói, quem é você?